A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Está no ar o Universidade 93,7. Bom dia, Luiz Franco. Bom dia, Rafael Batalha. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. No programa de hoje, faremos uma retrospectiva de como foi a preparação dos paulistanos para a Copa do Mundo desse ano. Nossos repórteres visitaram diversos pontos de encontro antes do começo da Copa. Alguns já são conhecidos: as bancas que vendem figurinhas, o comércio no centro da capital, os bares e a região do Jabaquara, onde a população se preparou para a estreia do Brasil. Também iremos mostrar o olhar dos futebolistas amadores que praticam esporte em quadras por todo o país e a opinião de praticantes de e-sports presentes no Transamérica Expo Center, além de fornecermos uma análise da seleção do técnico Tite sob o olhar de jornalistas experientes do Grupo Veja. A primeira matéria é do repórter Luiz Franco. Vamos mergulhar na atmosfera de um dos bares da cidade de São Paulo na preparação para as partidas dessa Copa do Mundo. Com a aproximação da Copa do Mundo, diversos estabelecimentos comerciais se preparam para esse grande evento esportivo. Diversos bares já começam a colocar telões e televisões para a transmissão dos Jogos do Brasil. Com grande apelo popular, a Copa do Mundo é um evento que reúne pessoas em reuniões familiares, reuniões de amigos, e muitas das reuniões acabam por acontecer em bares. Esse bar funciona há muitos anos como ponto de encontro e de recreação para os usuários do clube. Agora, com a aproximação da Copa do Mundo, o bar Que Vida Que Buena se prepara para propiciar a seus usuários a possibilidade de assistir aos jogos da seleção. Nós estamos agora aqui dentro do bar Que Vida Que Buena, um dia relativamente frio, por isso não tem muitas pessoas aqui dentro, mas geralmente costuma ser um pouco mais lotado. As cadeiras, temos muitas mesas espalhadas, pelo ambiente. Temos também os troféus do clube à disposição aqui. Podemos ver aqui o clube vencedor em várias modalidades que podem ser praticadas aqui dentro. E agora a gente vai falar com um dos funcionários. Nós estamos aqui com o proprietário do bar Que Vida Que Buena, Léo Cesário. Léo, você já trabalha nesse bar há quantos anos? 12 anos. 12 anos? E então essa não vai ser a primeira Copa que você vai acompanhar aqui? Acho que é a terceira. Terceira? E vocês sempre se preparam para a Copa? Fazem alguma coisa para... Essa Copa vai ter transmissão? Claro. Dentro? Vai? Telões, 2 telões de projetores e bebidas, tipo cerveja, porções, comidas, e etc. Vocês esperam bastante gente vir assistir os jogos aqui? Vocês esperam ter bastante clientes por aqui durante a Copa? Bastante gente, Famílias, principalmente famílias que juntam mesas e vêm curtir o jogo, assistir o jogo e torcer pro Brasil. Você acha que a seleção tá numa boa fase? Você acha que ela vai conseguir ganhar a Copa? Do meu ponto de vista, eu acho que não, viu? Acho que não tem time para chegar na final da Copa do Mundo. Não? Vai ser um sofrimento total. Bom, essa não é uma expectativa muito boa para o Brasil, O que geralmente tem acontecido bastante, as pessoas não estão tão confiantes nessa Copa, mas ainda há muita gente que pensa que o Brasil tem uma boa chance, sim, pelo menos de chegar longe nessa competição. Estamos aqui agora com o Ricardo, que é outro frequentador do Clube São Caetano e do bar Que Vida Que Buena. Ricardo, quais são as suas expectativas para a seleção brasileira na Copa do Mundo? Acredito que a seleção brasileira está num bom momento, minhas expectativas são boas. Você acha que consegue levar o título com facilidade? Não, com facilidade não, mas é uma das 6, vamos colocar entre as 6 favoritas da Copa. Bom, agora só nos resta esperar pelo começo da Copa para ver a seleção em campo. Eu sou Luiz Henrique Franco para o Universidade 93,7. Dando sequência ao programa, vamos saber um pouco mais sobre o comércio em época de Copa do Mundo. João Vitor Escovar foi até a 25 de março para conferir a realidade e a expectativa envolvendo os lojistas às vésperas da competição.
Então, bom dia, sou o João Vitor Escovar, estou aqui na 25 de março, região de comércio popular aqui no centro de São Paulo. É uma pesquisa aí realizada pelo SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, e a Confederação Nacional dos Lojistas, de 800 empresários do setor de comércio, mostrou que 3 em cada 10 micro e pequenos empresários do setor acreditam que as vendas vão aumentar no período dos jogos aqui, né? E aqui os vendedores, alguns estão mais animados, outros estão um pouco decepcionados com o movimento aí. Mesmo depois aí da greve dos caminhoneiros, que deixou o comércio vários dias parado, o movimento não é muito grande não. E os itens de Copa do Mundo também não tem muito destaque, né? As lojas, não os ambulantes, né? As lojas físicas aqui da 25, muitos poucos itens, algumas lojas de tecido, outras com esportes, lojas de esportes, né? Mas as lojas de acessórios normal, poucos itens de Copa do Mundo. Agora os ambulantes a gente vê bastante, né? Principalmente camisas penduradas, né? As pessoas oferecendo, camisas oficiais, camisas falsificadas de vários tipos, bolas, bandeiras, aí já tem uma variedade maior. A rua aqui também, a rua 25 de março, pouco enfeitada, temos apenas um quarteirão que alguns comerciantes colocaram algumas bandeirinhas por cima da rua aí, quarteirão do Armarinhos Fernando, né, que é a maior loja aqui da 25. Existe um consenso entre os comerciantes de que as vendas não estão legais esse ano, pela própria economia, pela crise, pelo que aconteceu na última Copa, né? Nós conversamos com vendedores de atacado, eles disseram que os lojistas ficaram com muito estoque retido, né, da última Copa, depois do 7-1, o torcedor se desanimou bastante. Não está muito boa não, devido muitos lojistas terem o material de 2014, fizeram uma compra grande ou uma reposição diante de tudo que aconteceu, então poucos compraram, mas o que compraram muito pouco. Quantidade grande, quase nada. E mesmo nós também não investimos muito, até pelo fator de ser 2 épocas juntas, né? Junina e Copa. Às vezes no momento estão poucas, né? Tá devagar, mas a expectativa é que melhore mais. Que agora depois do jogo amistoso do Brasil, talvez vai melhorar mais, né? Dependendo se o Brasil ganhar também, né? Se o Brasil não ganhar, vai ficar mais difícil. A paz do 7-1 foi uma decepção para o Brasil, né? Mas tem bastante coisa da última Copa. Até de 2010 ainda tá aí. Até produto de 2010 ainda tem. E depois do 7-1 não vendeu mais nada. Aí tá tudo encalhado aqui. Tem outros que estão otimistas, acreditam que agora é o momento de as vendas iniciarem e acreditam que se o Brasil for fazendo uma boa campanha, começar vencendo os jogos, jogando bem, as vendas podem aumentar. E ainda mais agora que passou a greve dos caminhoneiros, né, o movimento aumenta. Os ambulantes principalmente têm essa expectativa. Então, cara, hoje deu para nós sentirmos que parece que vai ser muito bom. Até então não tinha como a gente fazer nada devido a essa greve, né, que atrapalhou o Brasil aí, todo mundo sabe, o Brasil inteiro. Mas a partir de hoje aí a expectativa é que vai ser muito bom. Como sempre foi na Copa do Mundo, a gente sempre é acostumado com um movimento bem positivo, né? Como vocês podem escutar aí, também tem muitos vendedores, esses que ficam atraindo você para as lojas com vuvuzelas. Eles também estão vestidos com camisas da seleção, ou então com elas à mostra. E oferecem as camisas originais aí a preços muito baratos. E a procura é razoável. Pelo menos não tem muita gente comprando, tem muita gente olhando aqui, pensando aí se vai dar para comprar até a Copa, viu? Agora, uma coisa que não tem como reclamar aqui dos comerciantes da 25 é a variedade dos itens de Copa do Mundo. Desde os mais tradicionais, como as bandeiras, as bandeirinhas de carro, as camisetas, passando por bolas, oficiais ou não, toalhas. Temos até roupa íntima aqui da seleção brasileira. Muitos itens aí para o consumidor. De 4 em 4 anos, a coleção de álbuns de Copa do Mundo se torna uma febre entre todas as idades. O repórter Matheus Lopes Cardoso foi a uma banca no Tatuapé para acompanhar de perto a rotina de um colecionador. Agora, a poucos momentos antes da Copa, está uma loucura a troca de figurinhas. E é por isso que fui falar com seu Francisco, um colecionador que faz pontos na banca Acuruí.
Como que funciona as trocas de figurinhas? Marcação dos pontos. E é o seguinte, chega a turma, a galera, eles ficam trocando uma por uma. No final, a minha troca é 2 por 1. Eu dou uma, a pessoa me dá 2. Mas eles trocam entre si, uma por uma, aí depois vem fechar o álbum comigo. Ao que faltar, eu tenho todas as figurinhas. E o que é um colecionador, uma pessoa de troca regular? Colecionador porque ele é um hobby, né? No meu caso, eu faço os álbuns, eu tenho o meu álbum, colo e guardo na minha coleção. E o resto eu fico só nessa parte trocando com o pessoal. E eu faço mais álbum, nego chega que é álbum completo, a gente negocia, faz todo esse tipo de coisa. Hoje, em casa da Copa do Mundo, eu tenho... Copa do Mundo 2018, eu tenho em torno de 20 mil figurinhas em casa. Eu tenho de 2014 para cá, eu tenho tudo, tenho um álbum, tenho álbum completo sem ser colado. Falando do bairro Tatuapé, Matheus Lopes Cardoso. Nossa próxima matéria é do repórter Rafael Pop, que traz curiosidades sobre o que pensam os moradores da região do Jabaquara sobre o país sede do Mundial, icônico por seu tamanho e sua história política e cultural. Com a Copa do Mundo, a Rússia tomou o imaginário do brasileiro. Com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, o país tem o dobro do tamanho do Brasil e uma área maior que a de Plutão. Por ela, passam nada menos do que 9 fusos horários diferentes. Mas o que será que vem à mente das pessoas quando falamos dela? Bom, e para responder essa pergunta, a gente veio até a região de Jabaquara, em São Paulo, para conversar com as pessoas na rua e saber o que vem à mente delas quando elas pensam em Rússia. Hoje é dia de jogo do Brasil, a estreia na Copa contra a Suíça. Vamos ver o clima dos torcedores aqui. Já dá para ver algumas casas enfeitadas aqui nas ruas próximas do metrô. O clima de Copa realmente já se instalou na cidade. Como você se chama? Rafaela. Qual é a primeira coisa que você pensa quando alguém fala sobre a Rússia? Balé. Bailarinas com nome tipo Svetlana ou Savana. A Rússia é lar do Bolshoi, uma das maiores companhias de dança do mundo. Ele foi fundado em 1773 e ficou famoso pela qualidade de seus bailarinos e pelo icônico Teatro Bolshoi. Localizado em Moscou, ele foi tombado como patrimônio arquitetônico e cultural pela ONU. Ah, e uma curiosidade. A única escola do Bolshoi fora da Rússia fica aqui no Brasil, na cidade de Joinville. Qual é o seu nome? Giorgio. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em Rússia? Eu acho que União Soviética, comunismo. Se o comunismo ainda existisse por lá, completaria em 2018 exatos 100 anos. Em 1918, a chamada Revolução Russa tirou o czar do poder e instaurou um regime que durou até 1989. A luta entre os revolucionários para ver quem assumiria o governo deu origem à União Soviética, em 1922. A Rússia dominava as mais de 15 repúblicas que faziam parte do grupo. Mas mesmo com o passado de conflitos e guerras, há muito o que se descobrir na Rússia de hoje. Suas contribuições para a ciência, tecnologia, artes e culinária continuam influenciando muita gente. Por isso, separe a sua vodka, aqueça o seu borscht, uma tradicional sopa russa de carne e beterraba. E bom dia, aqui é Rafael Bataglia para a Rádio USP. Os repórteres João Vitor Escovar e Matheus Lopes Cardoso, além do nosso locutor e repórter Rafael Pop, comentam agora as matérias que vocês acabaram de ouvir, trazendo relatos sobre os lugares que visitaram nas reportagens. Bom dia, João. Você pode falar um pouquinho mais sobre como foi a experiência na 25 de março, o que você viu, o que você achou? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, na verdade eu escolhi a 25 de março porque meu pai sempre fez compra lá na 25, que ele é lojista, e eu já acompanhei ele em época de Copa do Mundo. E aí eu queria ver como estavam as coisas aqui em São Paulo, principalmente na 25, que é o maior centro de comércio popular. E lá eu pude ver tanto a parte dos ambulantes, quanto a parte dos lojistas de varejo, quanto de atacado. E perceber que, por mais que o brasileiro ainda goste da Copa e ainda vá atrás de itens como camisas, bandeiras, parece que o interesse está um pouco menor. E você, Matheus? O que você achou das coleções de figurinhas aí? Bom dia, João e todos os nossos ouvintes. Bom, a situação das figurinhas foi que quando eu fui lá, estava completamente lotado. Tinha a rua, não só à frente da banca, mas também uma rua perto, tinha um lugar onde estava só filas de pessoas.
e cada um formando um pequeno grupinho. Aí as pessoas iam de grupos em grupos falando, olha, eu tenho a figurinha do Neymar, eu tenho essa daqui brilhante, e tudo trocando uma por uma. Aí tinha o Seu Francisco, o que eu falei que ele era o colecionador de verdade, que ele tinha um monte de álbuns prontos. E ele mesmo falou que teve a situação da 2 por 1. Aí quem não conseguia montar com toda a troca dos amigos e das outras pessoas, ia lá falar com ele. Trocavam 2 peças que ele tinha por uma, e só para montar o álbum. Bom, o que eu posso falar para vocês e para os nossos ouvintes da reportagem sobre a Rússia foi que foi muito difícil escolher o que colocar na matéria. Acho que o legal da Copa do Mundo é que a gente entra em contato com uma cultura diferente. Nesse caso, uma cultura de um país do outro lado do mundo, uma cultura bem diferente da nossa. Então, ver o que as pessoas achavam e tentar desmistificar algumas coisas que eram obscuras da cultura da Rússia foi uma experiência muito legal de fazer. Bom, o que eu posso falar sobre a minha matéria, né? Eu fui no bar Que Vida Que Buena, que fica no Clube São Caetano do Sul. E assim, foi uma experiência interessante porque eu cheguei lá bem cedo, então não tinha muita gente. Também estava um pouco frio, então não lotou tanto assim. Mas era um dia do amistoso do Brasil contra a Croácia. Então, assim, foi legal que à medida que o jogo ia se aproximando, mais pessoas foram se reunindo no bar. Até que chegou um momento que tinha muita gente, o bar ficou lotado, tinha o telão, o jogo passando lá. E todo mundo, sabe, num clima extremamente amigável, amistoso, assim. Muito legal. Seguimos agora com a segunda parte do nosso programa. E como todos sabem, Copa sem bola rolando não é Copa. O nosso repórter Rafael Cassino mostra um pouco de como está o clima nas quadras de futebol e entre os praticantes desse esporte tão popular no país. Olá, Rafael. Olá, Luiz. Eu sou o repórter Rafael Cassino e estou aqui numa quadra de futebol society da Zona Norte de São Paulo. O futebol não para no Brasil durante o ano inteiro, mas em época de Copa do Mundo, as quadras ficam com um clima diferente. Além de todos os peladeiros ocupando todas as quadras aqui, você pode perceber também muita gente jogando com as camisetas das seleções que estão no Mundial. Tem gente com a camisa do Brasil, tem gente com a camisa da Argentina, Alemanha e até as mais alternativas, como a própria Nigéria, que é uma camisa que fez bastante sucesso esse ano. O clima da quadra também está totalmente diferente. Tem bandeiras estendidas pelos bares. O próprio pessoal da quadra já instalou telões para que nos dias de jogos, principalmente aos fins de semana, para além de jogar bola, o pessoal que curte futebol poder assistir e conversar, trocar aquela ideia aqui mesmo, dentro do ambiente das quadras. Tem muita gente falando sobre o Brasil, tem muita gente acreditando no Hexa depois dessa vitória de 2-0 sobre a Costa Rica, mas também tem muita gente que duvida ainda do desempenho da nossa seleção. Conversei com o Pedro, um dos responsáveis do bar aqui da quadra. Mesmo com toda a dificuldade que a seleção brasileira apresenta, Pedro ainda confia que o Brasil pode ser campeão esse ano. A Copa está um pouquinho estranha, né? Mas eu estou confiante que o Brasil vai passar dessa fase aí e vai seguir em frente. Mas não tá como as Copas passadas, né? Os anos retrasados, mas eu tô confiante. Tô confiante que o Brasil vai chegar na final aí, com muita garra. O papo externo ao campo também é ligado ao Mundial. Você pode perceber no churrasco, ou até mesmo a galera que está esperando de próximo, conversar sobre os assuntos da Copa do Mundo. São as zebras que estão pintando, são os favoritos que não conseguem se firmar, os gols mais bonitos. E um assunto muito recorrente esse ano são os bolões e a incapacidade que o pessoal está tendo de acertar os resultados. Se dá para levar alguma lição, alguma impressão das quadras nesse período de Copa, é que no lugar onde o futebol não para por um segundo durante o ano, durante a Copa do Mundo ele ainda consegue crescer, se multiplicar, e isso é muito visto dentro de campo, fora de campo, nos telões, no papo, no churrasco e em todos os ambientes que cercam uma quadra de futebol. Esse foi Rafael Cassino para a Universidade 93.7. Dando sequência ao nosso programa, vamos falar sobre um personagem fundamental da seleção brasileira, o técnico Tite. O nosso repórter André Siqueira conversou com um jornalista que fez uma análise da seleção de Tite das eliminatórias até a Copa.
Olá, ouvintes do Universidade 93,7. Eu sou André Siqueira Cardoso e estou aqui na redação da Veja, acompanhando mais uma rodada da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. E agora eu vou conversar com o Lucas, um dos repórteres da nossa equipe, que vai fazer uma análise tática sobre a seleção do Tite desde a época das eliminatórias. Lucas, para a gente começar aqui, o que você acha que mudou de principal da seleção que era treinada pelo Dunga para essa seleção que está sendo treinada pelo Tite desde as eliminatórias? Olha, eu acredito que a principal mudança foi, primeiro, num direcionamento de proposta, né? Eu acho que o Dunga o Dunga, assim, naquele período de eliminatórias, ele testou muitas coisas, muitos jogadores, e o Tite meio que deu um direcionamento de time, né? Então, o time poucas vezes se alterou, né? Então, ele deu um padrão de formação mesmo pro time, né? Você vê que boa parte das pessoas que jogaram as eliminatórias hoje são os titulares dele, né? Salvo algumas exceções. E o Tite teve uma proposta bem definida desde o começo, né? Ele gosta de times muito competitivos sem a bola, que marquem e que tentem explorar contra-ataque, transição, né? Acho que essa foi a principal. Além disso, eu acho que tem um pouco falando sem ser aspectos táticos, eu acho que a principal mudança é que o Tite consegue trazer o grupo, né? Dizem quem trabalha com ele que ele é um ótimo líder, que ele consegue, enfim, ele tem um poder de cativar e unir o grupo que, acredito eu, o Dunga não tem ainda pela inexperiência dele na profissão, né? E nessa caminhada toda de 2 anos e meio, 3, qual o ponto mais forte da seleção brasileira? Eu acho que o principal ponto da seleção é a transição ofensiva, né? Então, contra-ataque, enfim, quando o Brasil recupera a bola, é o momento em que eu acho que o Brasil tem maior potencial e qualidade para acabar as jogadas e terminar, fazer mais gols, né? Acho que essa é a principal característica, o principal ponto da seleção brasileira. E o que você enxerga como defeito nessa seleção do Tite? Eu acho que o principal defeito da seleção é não ter estratégias complementares a que o Tite tem em mente, né? Então, o Tite, como eu falei em respostas anteriores, ele gosta de marcar e contra-atacar, né? Marca e rouba para jogar em transição. Eu acho que pela qualidade técnica dos jogadores do Brasil, o Brasil poderia ter essa proposta para alguns momentos do jogo, né? Para alguns adversários, mas assim, via de regra, o Brasil deveria ser um time que pressiona o tempo inteiro, que joga com a posse o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que o Brasil gera pouco desequilíbrio através de construção, né? Até pelo modelo mesmo dele, que ele entende de jogo e tal. Eu acho que atualmente o Brasil é muito pautado em transição e 1 contra 1 de alguns jogadores, né? Quando possível, mas é difícil. Tipo, o Neymar ter 1 contra 1 claro, Coutinho, né? Eu não paro de atualizar. Eu acho que o Tite poderia dar mais repertório ao time, sim. Aqui é André Siqueira, para a Universidade 93,7. A última matéria é do repórter Breno Deolindo. Ele conversou com um fã de eSports no Expo Center para saber como é a expectativa dos adoradores dos esportes eletrônicos para a Copa. Estou aqui no Transamérica Expo Center, onde está rolando um evento de Counter-Strike Go. E aí eu queria saber com os fãs como que é a relação de um fã de esporte com a Copa do Mundo, né? Afinal de contas, semana passada estava até rolando um evento grande de esportes no Brasil, simultâneo aos Jogos da Copa. Queria saber como que essa galera enxerga isso. Estou aqui com o Gabriel Fernandes, ele vai falar um pouquinho mais pra gente. Gabriel, você, como fã de esporte, você tá acompanhando a Copa simultânea, você tá vendo mais CS, tá vendo mais jogo, como que é? Eu tô vendo mais CS porque, na verdade, eu não sou um grande fã de futebol. Eu prefiro muito mais esportes eletrônicos desde sempre, assim. Eu fui no outro evento de Belo Horizonte e mesmo no dia do jogo do Brasil, lá tava lotado e cheio, mesmo durante o jogo do Brasil. Aqui tava até rolando um jogo da Alemanha, que tava passando em uma telinha, mas tinha pouquíssima gente assistindo. Gabriel, você acha que o esporte crescendo, tem muita gente que vai deixar o futebol de lado até, começar a gostar mais do esporte do que de futebol?
Olha, eu acho que é possível, mas não só porque o futebol está tendo menos espectadores. O que acontece é que o brasileiro está achando outros jogos que ele gosta. Tem mais gente gostando de ver futebol americano, tem mais gente gostando de ver basquete. E o esportes acompanha naturalmente esse fenômeno também. Muita gente gosta de assistir o CBLOL, de League of Legends, muita gente que cresceu vendo Counter-Strike também agora gosta de jogar Counter-Strike. Na segunda quinzena de junho, aconteceu o ESL One Belo Horizonte, um dos maiores campeonatos de Counter-Strike do mundo. A SK Gaming, time formado por brasileiros, era uma das favoritas, mas infelizmente caiu nas semifinais. O Brasil está crescendo cada vez mais no eSport. Com os títulos mundiais do time de Marcelo Coldzera Davi e o sucesso absoluto do Campeonato Brasileiro de League of Legends, não é incomum que, no país do futebol, algumas pessoas prefiram os esportes eletrônicos. Para os amantes do esporte bretão, há como encontrar o melhor dos dois mundos. O FIFA e o Pro Evolution Soccer são simuladores de futebol que também estão presentes no mundo dos esportes. No Pro Evolution Soccer, o Brasil é bem representado por Guilherme Fonseca, o Gui Fera, que já chegou até a ser campeão mundial. E aí, será que um dia também seremos o país do Counter-Strike? O tempo vai dizer. Aqui é o Breno Deolindo, do Transamérica Expo Center. Os repórteres Rafael Castino, André Siqueira e Breno Deolindo revelam agora algumas curiosidades sobre as reportagens. Bom, a gente vai começar com o Rafael, que vai contar um pouco mais sobre o que ele descobriu das coisas nas quadras de futebol. Bom dia, Rafael. Bom dia, Luiz. Eu visitei uma quadra de futebol na zona norte de São Paulo durante esse período de Copa e além de todo o enfeite da quadra, toda a decoração propriamente pro Brasil, pro Hexa, você pode perceber que na quadra a paixão do futebol ela vai muito além de apenas assistir o jogo. E isso é sintomático quando você percebe que quando na televisão tá rolando um jogo da Copa, as pessoas elas preferem continuar jogando bola ao assistir aquele jogo, mesmo sendo jogo de seleção grande, assim como Alemanha, Argentina. Os fanáticos por futebol, mesmo com a Copa do Mundo, um fato interessante é que eles preferem continuar jogando bola do que assistindo aos jogos. Vamos agora com o repórter André Siqueira. André, como foi a sua conversa com esse jornalista? Qual é a expectativa para a seleção do Tite? O que ele vê de bom, de ruim nessa seleção? Bom dia, Luiz. Bom dia, Rafael e todos os nossos ouvintes. A conversa foi bastante interessante. Conversei com o Lucas numa redação. Particularmente, ele falou de alguns aspectos da seleção que representam muito o que eu penso sobre a seleção. Porque essa Copa do Mundo tem mostrado até aqui que se você tem um time compacto com duas linhas fechadas do campo de defesa, você dificulta que um time talentoso possa criar jogadas. Então esse foi um aspecto que o Lucas abordou. Bom, vamos agora ao último repórter, Breno Deolindo, que conversou com alguns torcedores de eSport para saber o que eles acham da Copa. Como foi essa conversa, Breno? Bom dia, Rafael. Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes. A primeira coisa que me chamou muita atenção no evento que eu fui, no Transamérica Expo Center, foi que tinha uma TV lá transmitindo o jogo da Alemanha e da Suécia, que é um jogo importante para o desenrolar dessa Copa. Só que num evento com aproximadamente 2.000 fãs, só tinham umas 20 pessoas assistindo naquela TV. Isso me chamou muita atenção, porque algumas pessoas, como o próprio Gabriel Fernandes disse, já estão preferindo os esportes. Essas novas modalidades vão pedindo passagem para algumas modalidades mais tradicionais e a tendência delas é crescer cada vez mais, mesmo num período de Copa. Legal. E com isso, encerramos essa edição especial de mais um Universidade 93,7. A Copa já acabou, mas tentamos aqui relembrar como foi a expectativa dos brasileiros para a Copa da Rússia. As músicas apresentadas neste programa foram Live It Up, música oficial da Copa do Mundo 2018, interpretada por Nick Jam, Will Smith e Era Streff, e vinheta de televisão da Copa do Mundo FIFA 2018. Além delas, também tocamos uma partida de futebol do grupo brasileiro Skank. Para quem ama a Copa, o mais novo livro sobre o tema é Biografia das Copas, lançado pelo jornalista Thiago Uberreich. A coordenação desse programa foi de Rafael Castino. Produção de André Siqueira. Locução de Luiz Franco e Rafael Batalha. Edição de Breno Deolindo. Reportagens de André Siqueira, Breno Deolindo, João Vitor Escovar, Luiz Franco, Matheus Lopes, Rafael Batalha e Rafael Castino. Agradecemos a audiência de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado e até mais. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.